Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui trilhando, esse caminho, falando a respeito de confissões que libertam, e nós temos avançado. Vamos deixar um momento da oferta para depois. Nós temos avançado nesse caminho que nós estamos trilhando. Começamos falando aqui anteriormente, no primeiro dia, falando a respeito da palavra, Jesus sendo a própria palavra, a palavra em pessoa que nos alcançou, a palavra em pessoa que tudo fez, criou todas as coisas. Jesus trazendo luz para um mundo perdido que estava em trevas. Depois o pastor Luiz falou a respeito das confissões, das palavras, daquilo que nós pensamos e falamos, que está no nosso coração, e falou do processo entre confissão, coração, que passa pela mente, e eu falo e vai fazendo esse processo. Depois falamos novamente na semana seguinte, a respeito de libertação, falando a respeito daquela mulher que se encontrava encurvada. Estou aqui relembrando aqui para os irmãos lembrarem também todos os passos que nós estamos dando até o dia de hoje. E nós naquele dia falamos também a respeito do chamado que Isaías teve, que Isaías respondeu ao chamado do Senhor. E aí na semana passada o pastor Luiz falou a respeito das palavras, a respeito de Tiago capítulo 3, falando sobre a língua, que na verdade é um órgão que nós devemos tomar muito cuidado, porque a língua serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, E foi falado aqui que nós precisamos dominar aquilo que nós falamos, e é importante que nós falemos coisas boas, coisas santas, porque não pode fluir água amarga e água doce do mesmo rio, Foi falado isso na semana passada. E hoje, irmãos, nós vamos continuar na nossa caminhada. Nós vamos continuar na nossa caminhada porque a cada dia a gente precisa estar ligados a respeito da libertação. A libertação, como já foi dito aqui anteriormente, é um processo, não somente de declaração. Já foi falado sobre declaração, sobre a palavra. Então agora nós vamos entrar em ação com o processo de libertação. E é muito importante, porque Jesus, já foi falado aqui também que Jesus, ele veio para libertar, todos os cativos. E foi falado também que o Senhor Jesus, ele quer libertar a todas as pessoas. Ele veio para isso. Ele veio para buscar o que estava perdido. Ele veio para libertar os que estavam algemados. E então, uma das coisas principais que Jesus faz é ver o homem caído do pecado, e ele faz exatamente isso aqui, olha. Jesus te coloca de pé. Sabe, eu não sei se você que está aqui presente, ou você que está aí me assistindo na live, de repente você se vê numa situação de estar sempre fazendo as mesmas coisas, e aí você, em dado momento, tem aquele sentimento de remorso, ou que você pensa em estar arrependido, mas na verdade, quando a gente entende sobre arrependimento, a gente entende sobre mudança de atitude, sobre mudança de caminhos, sabe? E aí a gente começa a entender que o Senhor Jesus, ele quer tirar a todos nós dessa situação. Então, como eu ia dizendo, se você se encontra ainda com essa coisa querendo te puxar para trás, sabe, meu querido, você está no lugar certo.
Não fique prostrado. Não fique prostrado, porque Ele, Jesus, é Ele quem te coloca de pé. E nós vamos entender, porque em algum momento, durante a jornada de Jesus, Ele estava fazendo suas caminhadas e falando com o povo, e curando o povo, e libertando o povo, até um dia que Ele se depara com um homem. Na verdade, aquele homem não tinha só um problema, ele tinha um desafio muito grande, que ninguém na época poderia resolver. Por que ninguém poderia resolver? Vocês vão ver que esse homem, ele ainda tentou buscar ajuda de outras pessoas, tentou buscar ajuda de pessoas que estavam até do lado de Jesus, mas na verdade, a única solução para ele só estava em Jesus. Vamos lá? Você está comigo, meu querido, minha querida? Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 9. Esse livro de Marcos, no capítulo 9, irmãos, ele tem diversas coisas importantes para a gente aprender no capítulo todo, sabe? Diversas passagens. Eu vou em duas ocasiões, passar no livro de Marcos, com duas situações diferentes. Me acompanha aí, tá? Vamos lá. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Falamos anteriormente também a respeito daquela situação daquela mulher que estava com uma enfermidade, que estava com uma doença, porém, aos olhos dos homens era uma doença, mas aos olhos espirituais de Jesus ela estava sendo oprimida por Satanás. Então, aqui nessa situação, um homem, olha só como é que são as coisas, o homem, ele mesmo já identificou qual era o problema do filho dele. O problema do meu filho, Senhor, é que ele está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Então, o problema daquele garoto não era só a situação de não falar. O problema dele é que ele estava possuído por um espírito. Então o problema dele era mais do que físico, era um problema espiritual, que só Jesus podia resolver. E aí, esse homem, ele identificou isso, a ponto de ir atrás do socorro, através da pessoa certa que poderia resolver o seu problema. E aí o próximo versículo vai dizer algo mais interessante, dando continuidade. Vai dizer o seguinte, versículo 18: Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Então, vou começar do final ali. Pedi aos seus discípulos. Ou seja, aquele homem já tinha identificado o problema do seu filho, tinha identificado que era um problema espiritual, e foi recorrer à ajuda de pessoas que andavam com Jesus. Por quê? Porque as pessoas que andam com Jesus, geralmente tendo proximidade do Pai, elas também são ouvidas. Porém, aqui nessa situação, aquele homem se via numa situação que ninguém em volta dele poderia ajudá-lo. E de repente, meu querido, você está buscando ajuda em pessoas, em coisas, quando na verdade a solução do teu problema está em Jesus. Então, recorra ao Senhor Jesus, porque Ele certamente vai ter a solução do teu problema. Recorra primeiro a Ele. Não deixe para recorrer a Jesus por último, não. Recorra primeiro a Ele. Porque, irmãos, às vezes gastamos tempo, gastamos o nosso esforço correndo atrás de coisas com as nossas próprias mãos, quando na verdade a solução já está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Fala com Jesus. E aí uma outra situação interessante nesse texto é que fala o seguinte: sempre que o Espírito se apodera dele. Ora, eu me apodero desse celular porque esse celular é de quem? É meu. Então, o Espírito se apoderava daquele garoto. Mas como?
o que aconteceu no meio do caminho para que aquele espírito maligno se apossasse daquele garoto? Quando nós vamos ler no livro de Juízes, nós vamos ver que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. E Sansão, ele era uma pessoa normal, mas quando o Espírito de Deus vinha e se apossava dele, ele fazia coisas que um homem normal não fazia. Ele lutava uma guerra praticamente sozinho. Mas aí tinha um segredo de Sansão. Sansão foi oferecido a Deus, ele foi consagrado a Deus, mesmo antes dele nascer. Sabe? Chegou o anjo do Senhor para o seu pai, falando a respeito de que ele não rasparia a cabeça, que ele teria um pacto com Deus, que ele seria consagrado a Deus. Então aquele jovem, aquela criança que foi crescendo e virou um juiz de Israel, que vencia todas as guerras através da sua força, na verdade o Espírito Santo se apoderava dele, porque na verdade ele era a possessão do Espírito Santo, ele era uma posse do Espírito Santo. E aqui nós vemos que o espírito maligno se apoderou daquele garoto. Ou seja, no mundo espiritual, irmãos, nós temos que ter cuidado para quem nós damos legalidade. Porque a legalidade que nós abrimos vai fazer com que o espírito, seja de Deus ou seja maligno, influencie na nossa vida. E o próprio Senhor Jesus, em dado momento, ele vai falar a respeito. Ele vai falar a respeito disso também. Tá ligado? Tá ligado? Alô, som, teste, som. Aleluia. Aleluia. Amém. Estão me ouvindo aí, irmãos? Amém. No livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando a respeito dos espíritos. E ele vai dizer: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Olha só, entenda. Uma pessoa que estava possuída e de repente o espírito imundo sai daquela pessoa. É isso que ele está falando. O espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procura em todos os lugares, descansa e não encontra. Aí o que acontece? O próximo versículo. O próprio Espírito diz: voltarei para a casa de onde saí. Mas aí, chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Olha só, meu querido, como é que isso é interessante. Se o espírito imundo sai, quando ele começa a vaguear por aí, não encontra lugar para estar e volta para o seu lugar, encontra um lugar, um ambiente fácil para que ele entre novamente, ele acaba entrando. Então, quando a gente começa a ser liberto pelo Senhor Jesus, e esse é o foco, ser liberto por Jesus, é importante nós mudarmos a nossa maneira de pensar e enchermos os nossos pensamentos com as coisas de Deus. Porque senão, se a gente não mudar os nossos pensamentos e não pensar nas coisas de Deus, a nossa casa aqui, vai estar desocupada, varrida e em ordem para os espíritos imundos entrarem. Você está entendendo que Jesus, a profundidade do que Jesus estava falando? E então, ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. Ou seja, de repente você conhece alguém que começou bebendo lá atrás e parou de beber durante o tempo e depois volta a beber de novo, e a situação só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando. É porque a pessoa não mudou o seu jeito de pensar, a pessoa não mudou o seu jeito de agir, e acaba acontecendo isso que está escrito no versículo 45. E aí a Bíblia vai dizer que o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro estado. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então, quando Jesus ele dá essa explicação a respeito dos espíritos no mundo espiritual,
nós entendemos que para a gente também deixar com que o Espírito de Deus se apodere de nós, entre dentro de nós e manifeste dentro da casa dele, que somos nós, irmãos, nós temos que abrir a nossa casa para o Espírito de Deus. Por quê? Aonde o Espírito está, irmãos, o Espírito de Deus está, não tem espaço para o Espírito imundo. Sabe, onde há luz, não há trevas. Então, é essa situação aqui que Jesus estava mudando na vida daquele jovem, na vida daquele garoto. Mas o garoto por si só, ele não poderia fazer nada. Mas o pai daquele garoto estava indo atrás da solução dos seus problemas. Sabe, e no versículo, dando sequência a respeito daquele homem que foi atrás de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem conseguiram trazer aquele garoto até Jesus, para que Jesus solucionasse o problema daquele homem. E na sequência vai dizer no versículo 20, então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Sabe, aquele garoto perdeu a noção de si. De repente você que tem algum vício, você que tem alguma situação que está te prendendo, você já não tem mais essa vontade própria, que nem aquele garoto já não tinha mais vontade própria. E você já não se vê fazendo coisas que você quer, mas você se vê aprisionado, fazendo sempre as mesmas coisas que desagradam a Deus. Olha o que acontece. Versículo 22. Aquele garoto ali, ele não tinha vontade própria nenhuma mesmo. O pai dele continua falando, muitas vezes o Espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Eu não sei se você já chegou a ter esse pensamento. Eu não sei se você algum dia já pensou a respeito disso. Mas eu quero te dizer que em Jesus você vai encontrar vida. A morte não vai te encontrar, meu querido. O Senhor Jesus, Ele tem a vida para você. Ele deu a vida dele pela nossa vida. E agora, aquele homem, ele chega para Jesus e diz: tenha misericórdia de nós. Porque na verdade não era só o garoto que sofria, agora a família toda estava envolvida numa situação. Entenda que o problema que de repente você esteja passando não envolve só você. O problema que você está passando envolve em outras pessoas. Então, você tem que tomar uma atitude para que a sua vida mude e mude a situação também daqueles que estão em volta de você. Como é triste ver alguém que está dentro de uma situação ruim, dentro de uma situação de vício, e acaba não tendo com que se apoiar, com que ter forças, não consegue sair, só vem trazendo prejuízo para a família, rouba coisas ali, pega coisas de lá, traz desgosto para a família, em todos os sentidos. E aquele homem estava falando com Jesus: tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem estava clamando a misericórdia de Deus, mas ele diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Jesus, ele pega aquela frase dele, se puder, aqui no próximo versículo, e inverte a situação. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Então, meu querido, quero te dizer que Jesus, Ele pode te tirar dessa situação. Ele vai te tirar dessa situação. Mas depende de você. Se você crer, se você tomar uma atitude que confirme a tua crença. E isso é importante. Uma atitude que confirme a tua crença. Porque você vai declarar que você é curado, que você é liberto, mas você também vai agir como liberto. Não adianta você, já liberto, já tirou as presilhas do pé, né? Não está mais com aquela pedra de ferro, com a bola de ferro no pé, não está mais com aquilo ali,
e está dizendo, sou liberto, mas ainda está ali, ó, agindo como se estivesse preso. E você não está mais preso. Haja como quem está crendo, como o Senhor Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Então haja também, assim como você crê. E aí, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Sabe, aquele eu creio, mas não ajo como quem creio. Eu estou crendo, de repente só no meu falar, mas não estou agindo como quem está curado, como quem está liberto. Então, como já foi falado aqui várias vezes nesse púlpito a respeito de fé, e é o que Jesus está falando ali, que tudo é possível para aquele que crê. Então, meu querido, você confia, declara que é liberto e age como liberto. Porque se você é liberto, você não vai mais fazer as coisas que você fazia antes. E isso é fundamental. Isso é fundamental. Você não vê ninguém que acabou de sair da prisão e vai dar uma volta e não, vou voltar para a prisão novamente. Eu quero voltar para a prisão novamente. Essa é uma atitude de quem está liberto? Não. Na verdade, quem está liberto está livre e não pode tomar a atitude de quem está preso. Então aquele homem admitiu que ele precisava de uma ajuda também na sua área espiritual, onde ele cria de repente por falar, como ele mesmo falou, eu creio, porém ele não agia conforme a crença dele. E aí, no próximo versículo, versículo 25, vai dizer que Jesus, quando ele viu a multidão estava começando a aumentar, sabe? E Jesus não queria dar muito papo para aquele inimigo que estava ali, não, o espírito imundo não, sabe? Com Jesus, o negócio dele era com as pessoas, não queria dar ibope para o espírito imundo. Então, quando Jesus viu a multidão, ele repreendeu o espírito impuro, dizendo, o espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Então, você vê que o menino ele não só falava, mas ele também não ouvia. Só que, mesmo quando estamos com os ouvidos tampados, a voz do Senhor ecoa e transcende a nossa realidade física, porque aquele problema era um problema espiritual. Então Jesus falou diretamente com o problema, com o espírito maligno, e aí aquele problema que era natural se tornou sarado, curado. E é exatamente isso que acontece no versículo 26. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. E aí o menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, dizendo, ele morreu. Ou seja, literalmente aquele garoto morreu para as coisas que estavam lá atrás no pecado. E agora, aquele garoto, no próximo versículo, eu tive que deixar amarelo no versículo todo, porque aqui é onde entra o nosso tema. Jesus te coloca de pé. Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Aleluia! Meu querido, o Senhor Jesus, ele quer te ajudar e te colocar de pé. Ele quer te ajudar a te levantar dessa situação em que você está preso, para poder te colocar de pé. Porque quando você vai ver o chamado de Jesus, o chamado de Ezequiel, Jesus, Deus fala com Ezequiel, levanta-te que eu falarei contigo. Porque, na verdade, Deus está sempre disposto a falar com o homem, mas tem momentos que nós estamos tão para baixo, que Ele faz questão de nos levantar para que fiquemos de pé. Então, meu irmão, hoje é o dia de você colocar isso em prática, sabe? Essa vontade que você tem de se libertar, agora não vai ficar só na vontade. Agora, eu vou te fazer essa pergunta, e você vai responder para você mesmo. Não quero que você fale para mim.
Qual é a minha participação? O que eu tenho que fazer para eu poder me libertar desse problema que me aflige? O que eu tenho que fazer, além de falar, como já foi dito aqui, declarar, o que eu preciso fazer na prática para poder demonstrar com atitudes que eu literalmente sou liberto? A palavra de Deus vai nos dizer. Ligou de novo. Pronto. Livro de Marcos novamente, no capítulo 9, versículo 43. Olha o que diz aí pra gente. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Qual é a minha participação? Qual é a minha participação agora no agir em fé? É não deixar que minha mão tenha vida própria. É não deixar que os meus interesses, que aquilo que eu quero, sobrepuje todas as outras coisas, sejam acima de todas as coisas. O que eu quero hoje, daqui a pouco eu não quero mais. É isso que nós temos que entender. Vontade dá e vontade passa. É só você resistir. E é o que a palavra de Deus diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, eu estou querendo alguma coisa agora, mas irmão, resista, persista, porque a vontade vai dar e vai passar, e o Senhor vai te livrar, em nome de Jesus. E aí, dando sequência, e se seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. Então, primeiro falou a respeito de mãos, coisas que operam. Agora fala de pé. Caminhos que eu ando, que acabam me levando para lugares ruins, me levando para lugares que não era para eu estar. Mas aí, sou eu que estou conduzindo meu pé, a minha cabeça, a minha mente que está conduzindo para onde eu vou. E não fica só na mão e no pé. Olha o que diz no versículo 47. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Ou seja, tem coisas que eu também vou olhar, que vão me fazer mal, que vão fazer com que eu perca o meu destino final como servo de Deus. Sabe, entenda, meu querido, que não só aquilo que eu pego por lugares onde ando e aquilo que eu vejo com os meus olhos vão me levar para a ruína, mas tudo isso começa primeiramente com o meu jeito de pensar e por onde eu quero seguir. E é isso que nós temos que atentar, porque o próximo versículo vai deixar alguma coisa mais clara para a gente, onde o seu verbo, olha só, versículo 47 termina assim: é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então aqui está falando a respeito do inferno literalmente. Mas eu, enquanto lia esse texto, falando sobre mão, falando sobre pé, falando sobre olho, é desejo de Deus que você arranque seu olho? É claro que não. Senão ele não faria você com dois olhos, com duas mãos, com a boca. É desejo de Deus que você use o seu corpo para glorificá-lo. Mas ele está dizendo a condição: olha, se tem um negócio que está te travando, que está te atrasando, arranca isso de você. Sabe, as atitudes que você toma para poder te afastar de Deus, arranca isso de você. Essa é a tua participação, essa é a tua demonstração
em prática de que você agora está agindo em fé. Porque não adianta tão somente você falar, declarar para ser liberto, mas não agir como declarado, como libertado. E aí, no próximo versículo vai dizer que cada um será provado com fogo. E aí, como que nós seremos provados com fogo? Sabe, assim como o ouro ele é provado com fogo, que tira todas as impurezas, que deixa o ouro puro. É nessa hora que você se vê ali numa situação, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. É na hora desse fogo aí, que você vai demonstrar que as impurezas foram para o lado, e que agora você é livre de verdade. É no momento do fogo, irmão, que você vai ser provado, e você vai ser aprovado. E aí o próximo versículo vai dizer, o sal é bom, mas se deixar de salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos, e vivam em paz uns com os outros. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ali, está dizendo no texto de Marcos capítulo 9, versículo 50, que o sal é bom. Sabe, uma comida sem sal, uma comida insossa, é muito ruim. Você vai no churrasco comer uma carne sem sal, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo prazer de você comer uma comida sem sal. E é exatamente isso. Nós temos que ser o sal. Nós temos que ter o sal. E ao mesmo tempo nós temos que viver em paz uns com os outros. Sabe? Enquanto eu sou sal, eu vou salgando o ambiente que eu estou. E é isso que o texto está dizendo. Agora como liberto, que nem aquele garoto foi, ele agora não traz mais problemas para a sua família. Agora o seu pai não está mais correndo atrás de ajuda. Agora aquele garoto é o quê? Sal. E começa a salgar outras pessoas. Agora ele deixou de ser um problema para ser sal, para poder dar sabor à vida de outras pessoas também. Glória a Deus. E aí, nós já estamos acabando. Quando nós falamos aqui a respeito de guardar os nossos pés, guardar a nossa boca, guardar os nossos olhos, guardar as nossas mãos, né? Porque aquilo ali, se fizesse mal, era para arrancar. Quando Deus, Ele fez o corpo humano, Ele fez para que nós o adorássemos através do nosso corpo. E é o que diz aqui, olha, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, eu sou a casa de Deus agora, Deus habita dentro de mim, através do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, o próximo versículo vai dizer o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, meu querido, minha querida, esse corpo que você tem é a casa de Deus, é santuário de Deus. Não use seu corpo, não tenha de quem ainda é preso. Use seu corpo para glorificar a Deus. Use seu corpo para fazer para o que ele realmente foi feito. O seu corpo, ele é sagrado. E é isso que o texto está dizendo. Use o corpo para que você glorifique a Deus. Mude seu jeito de pensar. Mude suas atitudes. Para que agora você possa andar em plena comunhão com Deus. E aí, eu quero fechar com esse versículo. Porque quando nós mudamos as nossas atitudes, todas as nossas atitudes, elas são coordenadas pelos nossos pensamentos. Então, se eu pensava em roubar, se eu pensava em me prostituir, se eu pensava em qualquer outro tipo de vício,
A Bíblia me recomenda, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, eu mudar os meus pensamentos e agir da seguinte forma. Paulo falando para nós como igreja: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Sabe, meus irmãos, pensamentos de coisas que só vão nos trazer a ruína, continuar pensando coisas ruins, pensar em coisas que nos levam ao fracasso, só vão continuar nos levando ao fracasso. Mas a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara nesse livro de Filipenses capítulo 4. Se há alguma virtude, se é de boa fama, se é justo, se é honesto, tudo aquilo ali que nós acabamos de ler, é nisso que nós devemos atentar, é isso que nós devemos praticar. E assim, fazendo isso, não somente declarando, mas agindo como curado, agindo como alguém que já foi liberto, aí sim, nós vamos desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, meu querido? Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você ficasse de pé e saísse daqui pensando: eu não sou mais aquele que eu era antes. Eu já recebi o Senhor Jesus na minha vida. Eu já o tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Se você não tem, quero te dizer que a única solução para você sair desse buraco do vício é aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas se você que já aceitou o Senhor Jesus, tem que mudar o teu jeito de pensar, tem que mudar agora o teu jeito de agir, para que as coisas comecem a fluir, para que agora as coisas mudem totalmente do jeito que estavam, e agora você viva a plenitude de Deus para a tua vida, para que você exerça aquilo que Deus te chamou para você exercer. Sabe, Deus tem um propósito na vida de cada um dos meus irmãos aqui, e o propósito dele não é ruim. A palavra dele vai dizer que o propósito dele é bom para a gente, vai muito além do que pedimos ou pensamos. Mas se nós agirmos de forma errada, nós vamos jogar tudo por água abaixo. E não jogue fora, irmão, aquilo que Deus te deu. Não jogue fora aquilo que Deus colocou para você seguir. Não haja como quem está preso, haja como quem está realmente liberto. Que as suas atitudes sejam de alguém que está liberto. Não somente diga, eu estou liberto, mas também haja como quem está liberto. E esse louvor que nós vamos louvar agora retrata literalmente a situação de um homem que precisa de uma libertação. E agora nós entendemos que nós somos libertos em Cristo, não somente através do nosso falar, mas também agir como quem é liberto. Adore ao Senhor.